Nesse vídeo eu vou apresentar o nosso pacote Introdução à Programação Front-End. É um pacote com 5 cursos voltados para quem não tem nenhum conhecimento em programação e quer dar os primeiros passos. E ele foca numa área bem específica, o desenvolvimento front-end. Vamos falar muito rapidamente do que é esse desenvolvimento front-end. O maior mercado hoje na área da programação é o desenvolvimento web. A maioria das aplicações são desenvolvidas para a web. Essas aplicações têm um lado front-end e um lado back-end. De uma maneira geral, o lado front-end é o que cuida da interface. Tem as linguagens HTML, CSS, JavaScript e é onde você define os elementos visuais, onde você constrói a interface com o usuário. Existe também uma área back-end, que não faz parte deste pacote, que envolve banco de dados e envolve linguagens como Java, Python, PHP, C# e outras. São as linguagens que executam nos servidores onde está a aplicação. Enquanto o lado front-end, tudo está executando no seu computador. Você acessou a internet, trouxe uma página que veio com seus códigos HTML, CSS e JavaScript e elas são executadas no computador local. Então, um bom ponto de partida para você entender se essa área é para você começar a conhecer a área, talvez até começar a prestar serviços ou buscar um emprego, mas realmente é um nível muito introdutório, são os primeiros passos para a área, é a área front-end, e aqui nós temos os cursos de introdução ao desenvolvimento front-end. É um pacote de 5 cursos. O que nós vemos nestes cursos? Esses 2 primeiros cursos e esses 5 cursos ficam disponíveis para você de forma vitalícia na nossa plataforma, em aluneucurso.com.br, no momento que você faz a contratação. Você paga uma única vez e você tem o acesso vitalício a esses cursos. Nesse pacote introdutório, nós temos o HTML, básico e avançado. Na verdade, aqui nós vemos 2 linguagens, mas que trabalham em conjunto, o HTML e o CSS. Por exemplo, no HTML básico, o que nós veremos? Você tem aqui um conjunto, são 19 vídeos que basicamente mostram como funciona a linguagem HTML, como você constrói uma página nessa linguagem e depois um pouco sobre como você utiliza também os recursos do CSS para trabalhar o visual dessa página. Como posicionar os elementos, como definir cor, fonte, enfim, como trabalhar para construir sua página. E no curso HTML avançado, nós vemos alguns recursos a mais, seja configurações de detalhes um pouco mais avançados do uso do HTML e principalmente algumas questões com o uso de classes no HTML que serão importantes depois para trabalharmos com uma biblioteca chamada Bootstrap. Vamos voltar aqui e ver que nós temos um terceiro desses cursos ainda na parte de HTML. Então temos o HTML básico, o HTML avançado e esse Bootstrap. O Bootstrap é uma biblioteca que facilita muito a construção de sites usando o HTML e CSS. Hoje, tipicamente, quando você constrói um site, você vai usar o Bootstrap, que é a mais famosa dessas bibliotecas, ou alguma outra. Dificilmente você vai trabalhar diretamente com o HTML e CSS puro. Você usa HTML, mas você usa com essas bibliotecas. Por quê? Porque elas facilitam uma série de recursos. Por exemplo, esse menu mesmo, aqui, que nós temos itens de menu, submenus, isso é criado usando o Bootstrap. A própria plataforma do Eucurso utiliza o Bootstrap. Então, em vez de você construir esse menu em HTML, você simplesmente copia um código do Bootstrap que diz criar um menu, defina os itens do menu e ele interage com o HTML para facilitar esse trabalho. E é exatamente uma das primeiras coisas que nós vemos aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, como construir a barra de navegação, como essa que nós temos aqui. Então, você vê como funciona o Bootstrap e em seguida vê, como é que eu crio uma barra de navegação? Depois, como coloco um grid, como é que eu defino a posição dos elementos? Como é que eu trabalho com margens, com questões, usando o Bootstrap? Então, esse conjunto de 3 cursos, HTML, básico e avançado, e Bootstrap, nos dão
o básico para você criar uma página. Só que, quando nós falamos de desenvolvimento front-end, nós temos o HTML e o CSS, que definem os elementos e a forma como eles aparecem, e uma linguagem de programação, o JavaScript. O objetivo nesse curso introdutório é dar apenas uma base, dar apenas os primeiros passos. Então, nós vemos o básico do HTML, o Bootstrap, e nós vemos uma lógica de programação em JavaScript. O lógica de programação em JavaScript, na verdade, é um curso dividido em vários módulos. E o que nós vemos nesses módulos? Nós vemos lógica de programação, como é que nós criamos programas, só que já diretamente no JavaScript. Nós começamos com exemplos mais simples, como por exemplo o comando if, que é um teste. Eu testo, eu tenho uma situação no meu programa e eu quero testar se o valor é ou menor do que 10, ou se o usuário digitou X ou Y. E aqui nós estamos, então, fazendo pequenos testes, e logo em seguida nós já vamos ver um exemplo de programação usando o if, que vamos fazer um cálculo de MC. Então nós vemos variáveis, vemos ifs e tal, e já temos um desafio, fazer um pequeno programa que calcula o índice de massa corpórea. Você coloca o peso, você coloca o usuário, coloca o peso, a altura, você faz o cálculo e diz, olha, você está acima do peso, abaixo do peso, etc. É um programa muito simples, mas é um primeiro programa que você faz já no primeiro módulo desse curso de lógica de programação em JavaScript. Em seguida, nós vemos mais alguns recursos de lógica de programação em JavaScript. Outros tipos de dados, que no início a gente só viu números, a gente começa a ver em strings. Nós já começamos a ver como converter dados de um lado para o outro, como receber dados. Nós já criamos uma mini calculadora, então você vai aprender, agora eu quero inserir dados e dizer para somar, para subtrair, para multiplicar. E aí ele começa a ver, enfim, recursos de programação. Você vai vendo os recursos e fazendo exercícios em cima deles. Isso depois a gente vê também tipos booleanos, nós vemos como criar funções no JavaScript, como trabalhar com arrays no JavaScript. E por último, temos um curso de desafios. Qual é a lógica desse curso de desafios? É tentar trabalhar o seu raciocínio de lógica de programação. Então, basicamente, nós colocamos algum recurso, por exemplo, aqui falamos sobre strings, como vimos no curso de lógica de programação, e daí fazemos um desafio. Eu quero que você substitua algum caractere da string. Eu quero que você inverta a sua string. Eu quero que você coloque, depois vemos um array, eu quero que você coloque dados no array. Eu quero que você altere os dados do array. Então, basicamente, aqui são desafios. Vai se mostrando o recurso, alguns que a gente já viu no lógica de programação, mas sempre com desafio. Faço recurso, coloco um desafio. Faço outro recurso, coloco um desafio. E você vai praticando. O objetivo desse conjunto de 5 cursos não é que você esteja pronto para criar um site profissional, ou que você, muito menos que você esteja pronto para criar uma aplicação front-end. O objetivo é que você entenda de lógica de programação, comece a trabalhar com JavaScript, comece a trabalhar com HTML, você dê os primeiros passos na área. Ao final desse curso, o que você terá? Você terá um entendimento, tá? Ok, isto é ser um desenvolvedor. É isso que faz um desenvolvedor front-end. Ele vai criar sites usando o HTML, o CSS, possivelmente biblioteca Bootstrap. Ele vai programar usando JavaScript. E eu trabalhei um pouco com isso. Eu entendo agora melhor e eu consigo programar em JavaScript, eu consigo criar pequenos códigos, eu consigo criar pequenos sites e eu entendi o que envolve essa atividade. Se você quer ser um desenvolvedor front-end, você terá que ir muito além deste básico. Você tem que começar a praticar muito mais, você precisa começar a desenvolver aplicações front-end reais. Você possivelmente, para um trabalho profissional, para um emprego profissional, vai começar a usar bibliotecas mais avançadas, por exemplo, o React. Enfim, existe um universo de etapas para você chegar ao ponto de ser um desenvolvedor profissional. Mas o primeiro passo é trabalhar e conhecer as linguagens HTML, CSS, conhecer lógica de programação, conhecer JavaScript, começar a praticar. Então, este é o objetivo deste curso aqui, desse pacote de curso, dar o primeiro passo. E ele assume que você não tem nenhum conhecimento. Então, bom, eu não sei nada da área, nunca criei um site, nunca usei uma ferramenta, nunca programei. Por onde eu começo?
um bom ponto de partida é esse pacote, porque nele, do zero, você começa a exatamente trabalhar com HTML, trabalhar com JavaScript, fazer alguns pequenos programas, trabalhar alguns desafios para praticar sua lógica de programação e assim você ter etapa 1. Venci a etapa 1. Eu já sei um pouco de lógica de programação, um pouco de JavaScript, um pouco de HTML, um curso que você pode fazer, um pacote que você pode fazer ao longo de algumas semanas, em que vão lhe dar a base para, a partir daí, continuar seguindo num trabalho de desenvolver, por exemplo, se especializando no desenvolvimento front-end em si, ou no desenvolvimento, ou na criação de sites, ou mesmo usar isso como base para ser um programador full stack, ou um programador back-end, mas já tendo essa base mínima que todo desenvolvedor, mesmo back-end, qualquer desenvolvedor web, precisa ter, porque você precisa ter pelo menos uma base do que acontece no front-end. Então, este é o nosso pacote de introdução para o desenvolvimento front-end.